Olá, queridos ouvintes da Rádio BCN, sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui da Lobos Investimentos, seu programa sobre educação financeira, finanças de uma maneira geral e assuntos que fazem diferença para o seu bolso e para o seu dinheiro. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Medeiros, sou economista por formação e aqui do meu lado, sempre me imitando, esse cara incrível e maravilhoso aqui, esse nobre imitador, eu diria hoje, João Vitor Miranda. Muito obrigado, Gabriel, com uma ótima visão periférica. E hoje, seguindo mais uma daquelas ideias de episódio extra, onde a gente não tem convidado, e vamos bater um papo interessante aqui, falar sobre algum assunto, contar uma historinha. Afinal de contas, é sempre interessante a gente vir aqui e ter essa interação com vocês, tá certo? E hoje a gente trouxe um tema muito legal aqui, porque afinal de contas esse é um programa de finanças, de investimentos, e a gente sempre fala de assuntos relacionados a isso, mas afinal de contas, o que é o dinheiro, né? O que são finanças? Onde começa toda essa história? Por que hoje a gente vive numa sociedade onde é importante que você trabalhe, que você tenha o dinheiro? Aonde o dinheiro surgiu? O que ele realmente significa? Talvez aí uma coisa que você já tenha se perguntado, já tenha refletido sobre, não é uma coisa que geralmente se ensina na escola, e a gente vai bater esse papo aqui hoje, contar literalmente a história do dinheiro e pontos importantes relacionados à história do Brasil, para que a gente possa entender coisas que a gente vive hoje, mas que, por exemplo, já foi muito mais evidente na década de 80, como a inflação, né, que é um dos grandes monstros aí relacionados a dinheiro e por que isso acontece. Mas, João, faça as honras. Eu poderia falar assim, de onde surgiu o dinheiro, mas essa pergunta é tão ampla que ela dura o episódio inteiro. Então, vamos começar do começo. Começando bem do começo mesmo, mas bem lá atrás, que tal em 12 mil anos antes de Cristo. Tá bom pra você? Parece bem perto, assim. Não, parece bem perto. O que aconteceu de especial em 12 mil anos antes de Cristo que não tinha acontecido em 14 nem em 13? Por que 12? Por que a gente tá trazendo esse número aqui? É quando o homem deixou de ser nômade. Então, o que isso significa? Antigamente, um homem ele não tinha uma residência fixa, ele estava sempre em busca de alimento, então ele estava sempre se locomovendo. Por exemplo, se agora aqui é uma estação fértil no lugar que eu vou ficar por aqui, acabou as coisas, chegou o inverno, eu vou ter que ir embora buscando algum lugar que tenha animais, que tenham campos agricultáveis e esse tipo de coisa. Campos agricultáveis, eu gostei dessa palavra. Palavras bonitas. Isso. E é legal você falar isso daí porque realmente, né, na história da humanidade o homem antigamente ele não plantava, né, ele simplesmente ia de um lugar para o outro, de outro para outro e ia consumindo os recursos ali ao melhor estilo parasita, né? Mas por favor, João, continue a história do nosso querido e suado dinheirinho. Então por volta desses 12 mil anos o homem percebe, na verdade eu posso me fixar em algum lugar. Aí que surge a pecuária e o cultivo de alimentos. Assim a gente pode plantar, a gente pode ter nossas criações animais e não precisa ser nômade, não precisa estar se locomovendo a todo momento. Então, se o Gabriel produz batatas e eu tenho uma criação de porcos, em vez de eu ter que ter uma plantação de batatas do lado dele, eu posso trocar alguns porcos por algumas batatas e todo mundo vive feliz. Aí no final todo mundo come carne de porco com batata e tem uma bela refeição, na verdade. Exatamente isso. Inclusive, uma curiosidade é que dessa época surgem alguns termos que até hoje a gente usa, que é o salário, que era um pagamento que as pessoas faziam relativo a uma quantidade de sal. Então, você trabalhou seu mês, você merece ali seu quilinho de sal para levar para casa. Curiosidade bem interessante, né? E aí, você ouvinte, sabia que a palavra salário vem de sal? Exatamente. Fica aí, informação e cultura Lobos Investimentos. Mas, Gabriel, quando que realmente surgem as primeiras moedas, o dinheiro realmente, como forma de troca? Onde que começa a surgir isso? Então, João, as primeiras moedas surgem aí no século VII, na localidade onde hoje é a atual Turquia. E então, eu ouvi dizer que tem uma história aí por trás desse surgimento das moedas, né? Como que é isso, João? Foi lá que surgiu o primeiro estudo da cunhagem a martelo. Então, ali que começaram realmente essa prática de se fabricar moedas e elas começaram a ter um valor agregado a partir do metal e do elemento que estava aplicado ali nela, seja o ouro ou a prata.
Então, a partir disso, eles começaram a valorar e criar moedas de valores diferentes, maiores, menores, com materiais diferentes, para servirem para diferentes fins. Imagino que interessante, né? Você ter uma moeda de ouro e prata. Porque hoje em dia a gente tem moeda que é uma mistura de metal qualquer lá e tá tudo certo. Da mais barato possível. Com certeza. Isso entra até num aspecto econômico, né? A moeda tem que ter um valor simbólico, né? Imagina a moeda que vale mais do que o próprio valor dela, né? Mas foi assim que começou a história do dinheiro. E aí depois disso, João? Tem um caso específico para contar aqui. A gente já está chegando ali nos anos 284 depois de Cristo, em Roma, no governo do imperador Diocleciano. E sim, eu acabei de colar esse nome porque eu não ia lembrar de forma alguma. Isso me deu nostalgia de época de ensino médio, cara. Imperador Diocleciano. Um nome criativo aí, né? Parece uma boa opção de nome pra você colocar no seu filho, inclusive. Eu acho lindo. Inclusive, um grande abraço pro professor Marcos, de História do Ensino Médio. Você é foda, cara. Será que ele tá escutando isso? Ele é meu fã. Opa. O Marquinho me adora. Um abraço. Mas ele teve um problema relacionado à economia romana, que hoje em dia já é muito conhecido. Todo mundo sabe o que é, ou no mínimo os efeitos disso, que são a inflação. E chegamos na tal da inflação, né, João? E desde 284 depois de Cristo, atormentando nossas vidas. Opa, o brasileiro que é o brasileiro raiz já sabe muito bem o que é inflação. Mas, João, não custa lembrar, o que é inflação? É literalmente a perda do valor do dinheiro. Atualmente, se você compra com R$2 uma lata daquele refrigerante vermelhinho que não patrocina a gente, daqui a 10 anos, quem sabe essa mesma lata custe R$10. Então, você precisa de gastar mais dinheiro para comprar aquele mesmo produto. Verdade. No ápice da inflação, você vê situações como aconteceram na Venezuela, onde você leva um carrinho de mão cheio de dinheiro para comprar coisas básicas como papel higiênico. Mas e aí, João, como que a gente segue na nossa história? Basicamente, esse imperador ele teve uma ideia muito boa. Eu tenho muitas obras a financiar, eu tenho funcionários a pagar, eu tenho aquedutos a construir e uma sociedade a desenvolver. O que eu vou fazer? Emissão de moeda. Pá, essa é clássica, hein? Vamos aumentar a cunhagem das nossas moedas. Eles tinham ali à sua disposição um certo estoque de prata e de ouro. Vamos converter isso tudo em moeda e pronto, vamos começar a pagar a galera aí e a gente pode se financiar a rodo. Imagina se a solução para os problemas da economia do país fosse a sua impressora HP e uma folha de papel sulfite. Mas não é não? Tá podendo, não? Eu não sei, a minha impressora só imprime preto e branco, cara. Aí o máximo que daria pra tentar é a nota de 200, mas já tiraram ela de circulação. Aí é um problema. Mas, Gabriel, isso aí é uma dúvida que eu já recebi muita gente vem me perguntar, mas por que simplesmente o Banco Central não emite dinheiro e dá pra gente? Eles são tão malvados assim que querem deixar a gente pobre pra sempre? Essa daí é uma que o estudante de economia escuta muito dos tios durante a faculdade. Você, como um bom estudante de contabilidade, também já escutou. Se ainda não escutou, é questão de tempo. Não adianta nada você gerar uma quantidade enorme de dinheiro, imprimir mais dinheiro, se você tem a mesma quantidade de produtos no mercado. Você quer um exemplo bom disso? Você que está escutando esse programa próximo da data que ele saiu, ou até mesmo na data que ele saiu, você já pensou em comprar um carro? Comprar uma moto? Você já deve ter reparado que o preço dos automóveis está subindo bastante, né? Inclusive, é comum você comprar um carro usado e depois ele está ainda mais caro. Agora, olha que coisa interessante. Você está tendo dificuldade de fornecimento de carros. As fábricas estão entregando por encomenda, está atrasando meses para entregar. E, por outro lado, você tem também a falta dos famosos semicondutores. Então, aqui você tem um problema na oferta. Você tem poucos carros disponíveis para ser comprados. Então o pessoal começa a correr atrás de carro usado que nem louco. Então se está todo mundo querendo carro usado e tem a mesma quantidade de carro, o preço sobe. Só que no caso de imprimir o dinheiro, você tem a mesma quantidade de produtos, mas muito mais dinheiro no mercado. Então quem vende vai vender mais caro. Mas, Gabriel, eu sei que você preparou para essa pauta uma curiosidade sobre, quem sabe, ali o início do sistema bancário ali. Eu não sei nem se a gente pode chamar assim, de tão precário que era isso, que tem relacionado lá com a China, mas aí a palavra é sua, porque você que está mais preparado para esse tema.
Pois é, João. Então, o sistema público chinês foram os primeiros indícios de banco. Ali por volta entre os anos de 600 e 900 depois de Cristo, você tem o imperador Tsintsung com a sua política ali sua dinâmica, aliás, de política exterior, com comércio com a China e tudo mais. Ele acaba criando ali o conceito dos primeiros bancos chineses voltados ali ao Estado, né, com participação pública, para poder viabilizar essa troca, né, esse comércio exterior. E aí surge o conceito do Fei Quan. Espero também muito que seja assim que fale. Esse é o episódio das palavras difíceis e dos nomes complicados. Né, que você falou difíceis. Exatamente. Tá difícil aqui. Mas aí surge o conceito do Fei Quan, né, relacionado aos bancos chineses, que seria basicamente o dinheiro voador. Então, hoje em dia, a gente faz transferências, a gente manda um Pix, manda uma TED, uma remessa internacional. Naquela época, você mandava um Fei Quan. Imagina, você chegar no aplicativo do seu celular, quero fazer um Fei Quan. Né? Parece um nome muito convidativo, não, mas com certeza faz todo sentido no idioma de lá. E aí era possível, através dessa mecânica, que você depositasse dinheiro em escritórios regionais e sacasse na capital. Então era uma forma, é claro, de você poder movimentar até mesmo o seu dinheiro sem que fosse necessário você carregar ali um malote, um baú, né, que acho que faz mais sentido com a época, lotado de dinheiro para cima e para baixo, correndo o risco de ser roubado. Bastava você fazer esse depósito e conseguir sacar na capital. Mas aí, é claro, depois disso você tem a modernização do sistema financeiro e aí surgem o que, João? E surgem ali, quem sabe, o que pela grande maioria das pessoas e pelos estudiosos do assunto é considerado realmente o início dos bancos, os pais dos bancos, que foram os Cavaleiros Templários. Eram os guerreiros do Papa, né, os guerreiros da Igreja Católica. Então, eles ofereciam esse serviço de transferência do dinheiro aos peregrinos cristãos que estavam a caminho ali de Jerusalém, seguindo a sua tradição, seguindo a sua religião. Mas é claro que isso não se limitou somente a esse tipo de serviço, e não somente esse público, e eles passaram a oferecer serviços mais sofisticados para a época, né? Serviços que, inclusive, a gente vê hoje em dia, né, no formato de banco atual, isso que é claro, de uma maneira mais digitalizada, de uma maneira mais rápida, mas, por exemplo, o crédito com penhor, né, que hoje a gente conhece como crédito com garantia. Então, quando você faz aquele empréstimo pegando o dinheiro emprestado e colocando seu imóvel, seu veículo como garantia, era de maneira parecida que acontecia na época, só que você colocava outras coisas como garantia, como foi o caso da realeza na época, que comprava terrenos e colocava joias da coroa como garantia para o pagamento dos terrenos. E é claro, como a gente sabe, o crédito ele é um grande impulsionador da economia para o desenvolvimento dos países e das pessoas. Então aqui você tem um surgimento dessa ferramenta muito importante. Mas aí, João, eu te pergunto, os Cavaleiros Templários, então, toda essa tradição relacionada à criação do sistema bancário privado, foram eles que mantiveram isso ao longo do tempo? Como é que foi, principalmente depois que os Cavaleiros Templários foram dissolvidos, né? Afinal de contas, a gente sabe que hoje em dia você não vai andar mais pela rua aí e vai ver o pessoal vestido de branco carregando uma espada com uma cruz desenhada, né? Exatamente. Lá por volta de 1300 ocorreu essa dissolução dos Templários, então eles não estavam mais responsáveis por essa área bancária e começaram a surgir os primeiros bancos considerados realmente modernos. O serviço já tinha evoluído bastante, já era um pouco mais organizado e não necessariamente vinculado mais a alguma organização como eram os Templários. E acho que o primeiro deles foi o Banco de Gênova em 1406, o Banco de San Giorno. Olha aqui, meu italiano deve estar afiadíssimo. Eita, nós, se tiver algum italiano aí, alguém que fala italiano escutando, por favor, por gentileza, manda um áudio aqui pra gente. Principalmente se o João tiver falado errado. Eu tenho certeza disso. Que isso, João, seja confiante. Mas, Gabriel, vamos trazer a história um pouco pra cá. Claro, com certeza. Como você costuma dizer, às vezes vamos trazer para terras brasileiras. Terras brasileiras. A moeda que era utilizada aqui no Brasil era a moeda portuguesa. O Brasil ele era como se fosse um estado de Portugal, né? Não havia ali uma autonomia.
E assim, no início de tudo, né, na época mesmo da descoberta, a moeda que era utilizada aqui era o açúcar, né? Uhum. Era o açúcar, o fumo, o algodão, a madeira. Então você tem uma figura de escambo, né? Afinal de contas, não parece muito prático você pegar uma tora de madeira, um saco de algodão, uma caixa de cigarro e ir lá trocar por um pedaço de bife de boi, né? Mas a gente sabe que na história da humanidade as trocas comerciais começaram dessa forma e aqui era uma terra essencialmente indígena no princípio, com a ocupação de alguns povos portugueses. Mas aí, João, como que surgiu a questão da moeda metálica mesmo? Como que surge ali a implantação de uma moeda no Brasil e quais são os desdobramentos disso? Se houve alguma outra invasão no Brasil além da portuguesa, né? Se é que a gente pode chamar de invasão, mas enfim. Como que continua essa história? Então, como você disse no início da colonização, a moeda corrente era a moeda portuguesa, era a que era utilizada. Então, a gente era um Portugalzinho ali 2.0, mas a gente não tinha essa autonomia. A gente realmente teve a primeira cunhagem de moedas aqui em território nacional, foi com a invasão holandesa nos anos de 1624, que aí eles realmente criaram moedas aqui em território brasileiro, de verdade. É importante dizer que a gente sempre pensa, né? O Portugal colonizou o Brasil, mas você teve ali outros povos que acessaram o território brasileiro na época. Afinal de contas, o Brasil é um país muito grande e isso, é claro, entra também na história do dinheiro. Mas aí a gente tem a instituição dos povos portugueses aqui, o início da exploração do Brasil e, consequentemente, e aí surge, é claro, o Brasil Império, que a gente já está cansado de ler em livros de história, escutar em aulas de história, que foi governado por imperadores durante muitos anos, até, é claro, que houvesse toda a questão política que aconteceu e o Brasil se tornar uma república assim como é hoje. Não tem como falar do Brasil sem falar de crises monetárias de uma maneira geral. Então ali, no governo de D. João VI, ele pensou, olha, eu vou voltar para Portugal, lá estava mais tranquilo, clima mais friozinho é o que eu gosto. Esse calor aqui, esse clima tropical, um monte de floresta, não gostei não. Ele falou, ó, eu vou embora. Mas assim, engraçadinho ele, junto com ele levou as reservas monetárias do país. Porra, interessante, né? É meio aquela coisa do o Estado sou eu, né? Logo, se eu vou embora, eu vou levar o dinheiro junto. Então foi isso que ele fez, mas na época já existiam moedas brasileiras e a gente não podia parar de utilizá-las, a gente não ia regredir de volta ao estado de trocas, então eles continuaram emitindo moedas, mas dessa vez sem o lastro, que eram as riquezas que Dom João VI levou com ele. É legal demais, João. E, João, para que as pessoas entendam o que seria esse lastro, né? É até interessante a gente explicar essa história, mesmo que a gente dê um pequeno pulo nela, mas que a questão de como que o dinheiro era relacionado com o valor de ouro e coisas do tipo, como que é esse sistema hoje em dia? O lastro, de uma forma geral, a gente pode dizer que é o correspondente em ouro ou em reserva preciosa, de uma forma geral, daquele seu dinheiro. Antigamente, esse tipo de coisa não existe mais. Hoje em dia, nesses moldes, se você tinha, por exemplo, uma nota de 10 reais, eu vou usar isso aqui, por exemplo, por mais que não seja a moeda corrente na época, ela significava que ela era quase como um recibo que no Banco Central do Brasil a gente teria ali uma quantia de ouro equivalente a 10 reais. Então é como se você estivesse realmente passando um recibo de ouro para a pessoa. Certo, isso é uma forma de você controlar a emissão da moeda, né? É importante, a gente não falou aqui da inflação e do Banco Central emitir moeda, imprimir dinheiro descontroladamente. Se você tem o lastro, como a quantidade de ouro ou de reservas preciosas é limitada, você fica limitado a emitir moeda até aquele valor. Bom, e é interessante porque essa é uma forma de você controlar a economia, porque se a quantidade de ouro é limitada, é claro, o Banco Central ele só vai poder emitir dinheiro conforme aquela quantidade de ouro. Então evita o problema que a gente falou antes lá, quando a gente estava explicando de inflação, que é aquela questão de você imprimir dinheiro descontroladamente e acabar desvalorizando. Nesse caso aqui, se você não tem mais ouro, você não pode imprimir mais dinheiro, porque, como o João disse, o dinheiro é uma forma ali de recibo.
Mas, João, a gente sabe que nos dias atuais não é bem assim que funciona, né? Você não pode pegar sua nota de 10, bater no Banco Central e falar, pode me devolver meu ouro? É que eu vou fazer uma aliança e eu tava querendo pegar. Apesar que mesmo que fosse assim, eu não sei se R$ 10 ia dar um ouro para fazer uma aliança. Exatamente. Mas tudo bem. Mas a gente sabe que teve uma reviravolta na história, né? Conferência de Bretton Woods, aonde você quebra essa paridade, digamos assim, que você precisa ter a quantidade de ouro para poder emitir mais dinheiro. E, João, como que funciona isso nos dias de hoje, até para que as pessoas entendam o que vale o dinheiro, o que ele significa? Então, hoje em dia, o dinheiro é emitido na base da confiança. A gente pode dizer assim, o Brasil tem reservas monetárias? Tem. É ouro? Não é. A reserva monetária do Brasil é dólar. E é suficiente para a quantidade de real? Não. Parece meio estranho falar isso, mas literalmente é na base da confiança. É porque você e o comerciante do seu bairro, o dono da padaria, acredita que aquela nota de 10 vale R$ 10. Mas, na verdade, se todo mundo parasse de acreditar, aquele dinheiro não valia nada. E da mesma forma, o governo agora, hoje em dia, está muito mais suscetível a abrir processos inflacionários. Afinal, ele não tem necessidade. É claro, ele vai cumprir legislações, esse tipo de coisa, mas ele não tem o lastro físico ali em ouro para limitar a sua atuação e a sua impressão de dinheiro. É isso mesmo. É por isso que hoje a gente chama o dinheiro de moeda fiduciária. Talvez você já tenha escutado esse termo aí, significa basicamente isso que a gente acabou de falar aqui. Mas voltando à história do Brasil Império, né, João? Voltando às nossas origens, aos imperadores, depois de João VI fazer essa presepada e levar o dinheiro embora consigo, o que sobrou para Dom Pedro I, que veio logo depois? Puta presentão de família esse aí, né? Ele chega, olha, meu filho, eu tô indo embora, fica aí pra você, fica com uma dívida pública imensa e os cofres vazios. Grande abraço. Me encontre em Portugal. Manda a cartinha, tô te esperando lá. Foi basicamente isso que ele deixou pra trás. E aí, qual que foi a reação do governo brasileiro? A gente foi realmente se começar um processo de recuperação só com o governo de Dom Pedro II, que ele começou realmente a melhorar por causa da produção cafeeira. E o Brasil realmente começou a produzir riquezas e gerar valor. Então a gente começa a ter uma recuperação na economia ali, se recuperando desse rombo que Portugal deixou nas nossas finanças. Com certeza. É importante deixar claro que os países, em geral, têm dívidas. A dívida pública é uma coisa comum, mas o problema é a forma que essa dívida existe. Por que a dívida pública é uma coisa comum? Porque o governo precisa fazer investimentos, precisa fazer obras, construir ponte, construir estrada, abrir uma feira, enfim, qualquer tipo de investimento público. Acontece que o governo ele tem arrecadação de impostos, mas o governo não consegue tirar o dinheiro do nada de uma hora para outra para fazer uma obra gigantesca. Né? Não é como se ele chegasse assim, agora eu vou cobrar 50% de imposto, vocês vão pagar aí, eu vou fazer uma ponte aqui. Não, é por isso que ele contrai dívida para pagar ela no longo prazo, quer dizer, pelo menos em teoria, né? Nem sempre é isso que acontece, às vezes é no curto prazo, para poder fazer a obra ali e controlar isso daí. Só que o Brasil, a gente tem um histórico de gerenciamento de dívida um pouco complicado. A gente já passou por diversas crises, grande maioria delas inflacionárias, e essa dívida cresceu, e atualmente a gente está vivendo uma nova crise relacionada justamente a essa dívida, não é, João? E por isso aí no século XX a gente tem bastante história para contar, né, João? Daria, inclusive vai dar, eu ia dizer que daria, mas dá um programa inteiro sobre esse assunto das crises dos anos 1900 e lá vai bolinha, porque a gente realmente tem que ter um tempo para se aprofundar em cada um desses assuntos e explicar isso aí tudo tintim por tintim. Exatamente. Então fica aí a dica para um próximo episódio que a gente vai fazer, se vocês quiserem, é claro, também. Inclusive, fica o convite para vocês conversarem com a gente a respeito disso. Lembrem-se dos conceitos que a gente falou aqui, principalmente relacionado ao valor do dinheiro e da inflação, porque é importante saber o que de fato é o dinheiro, tanto para questões de a gente entender como funciona a economia, quanto até mesmo para uma questão, eu arrisco dizer, psicológica. Você ter uma boa relação com o dinheiro, entender que o dinheiro é um meio e não um fim.
Não é verdade, João? E ele pode se tornar um aliado e não um inimigo da sua vida. É isso mesmo. E, João, como você já deve imaginar, o nosso episódio está chegando mais pro fim. Hoje a gente não tem aqueles clássicos quadros de final de programa, porque afinal de contas os convidados somos nós mesmos, mas fica sempre aquele convite para você bater o papo com a gente lá nas nossas redes sociais, no @InvistaLobos, em todas elas. E o que acontece se os ouvintes tiverem alguma dúvida que eles querem que a gente responda aqui no programa? Opa, bem lembrado, João. Como eu sempre digo, eu tô indo, você tá voltando, né? É só você mandar lá no Instagram pra gente ou no Facebook, que a gente vai trazer sua dúvida aqui pro programa. Se quiser mandar em áudio, melhor ainda. Melhor ainda. Que a gente reproduz o áudio aqui. E, João, como que as pessoas fazem para seguir a Rádio BCN e, é claro, escutarem esse programa de novo em forma de podcast e no YouTube, porque, como disse o sábio Rabino, a gente precisa de um bloco de notas do lado para fazer as anotações interessantes. Esse programa foi marcante. A gente vai usar isso para sempre a partir de agora. Grande abraço, Pessa. Mas para você seguir a Rádio BCN, no Instagram é BCN Rádio Web Notícias e no Facebook BCN Rádio Web. Fora isso, ainda segue o portal BCN lá no Instagram, novo projeto que está vindo por aí. Então vocês vão ver muita coisa de qualidade por lá. Inclusive, o podcast desse programa vai estar lá à disposição. E não deixe de acompanhar também em vídeo, caso você goste de videocast. Estará na segunda-feira no nosso canal do YouTube. E eu vou despedindo por aqui, vou deixar a finalização para o João, porque hoje ele está muito esperto, não posso perder essa oportunidade. Deixo um grande abraço para vocês, espero que vocês aproveitem bem o fim de semana aí com a família, com os amigos, seja lá o que for que fazem, o que for que faz com que vocês sejam felizes e aproveitem muito bem a vida. Hoje eu terminei aqui de maneira filosófica. E lembre-se, dinheiro é o meio e não o fim. João? Exatamente isso. O dinheiro é um ótimo passageiro, mas ele não pode ser o motorista da sua vida. Isso aí. Leve ele consigo, não deixe ele te levar. Um grande abraço aí pra todo mundo. Eu quero todo mundo aqui presente no programa na sexta-feira, 1h30 da tarde, para assistir o próximo episódio. E como o Gabriel já disse, todas as segundas-feiras disponível em vídeo no YouTube e em podcast, também para quem gosta de escutar em áudio. Acompanhe também as nossas redes sociais, @InvistaLobos, em todas elas, repetindo aqui, para frisar porque é muito importante. Um grande abraço da Lobos Investimentos e tchau!